Então, boa noite. Vamos ficar de pé? Cantarmos com alegria. Sem dúvida vocês queriam estar agora na Santa Missa, né? Todo mundo queria, até eu, né? Mas é sacrifício de amor pelo Senhor, né? Meu Senhor, em Tua presença, faz levar as palmas em Ti está. Meu amor, eu estou seguro. Se me faltam as forças, se me faltam, é com Teu amor. A Tua mão me sustenta, nada me falta. Lá em cima quem espera em Ti, quem espera em Ti, quem engole Tuas forças, eles sobem ao céu como ar. Esses correm sem desanimar, cheio da força. Mais uma vez, quem espera em Ti, quem espera, revigora as Suas forças, estes sobem ao céu, como ar, esses correm sem, caminham sem desanimar, cheio da força. As palmas, dizendo: Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz, a Tua. Derrama Teu Espírito, derrama Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar. Entrar na intimidade, do Teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Vamos pedir ao Senhor que o nosso coração, nessa noite, ele se abra para tudo que Deus quer realizar. Que toda preguiça, todo fechamento possa cair por terra. O Senhor possa lançar para longe tudo que não é dele. Por isso vem, Senhor, com Teu Espírito sobre nós. Derrama, Senhor, Tua graça. A graça da atenção, a graça da sabedoria. A graça de um coração pobre, aberto à Tua vontade, Senhor. Vamos deixando que a alegria do Senhor por esta oração contagie o nosso coração.
mãos, Mãe Santíssima, nós consagramos todos os nossos sentidos, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso tato, todos os sentidos, o nosso coração, a nossa alma, para que haja frutos maduros deste FB de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Então, boa noite a todos. Tudo show? Mil maravilhas? Vocês estão loucos para mergulharem no mistério de Deus, da Santa Igreja? Eu também. Vamos falar de uma coisa muito desagradável. O pecado. O FB de hoje ele vai tratar esse tema, o pecado e várias realidades do pecado. Sabendo que, eu acho que o Yuri trabalhou a questão do paraíso, não foi? Antes do pecado, sim ou não? Os dons préternaturais, um pouquinho. Que o homem não morria, que o homem não tinha vergonha de estar nu. Trabalhou essas questões, não foi? Sim? Então, o pecado, ele tirou essa harmonia que o homem tinha, né? E qual é a definição de pecado? Existem várias definições para o pecado. O que seria e o que é o pecado? Uma das definições do pecado é a seguinte. O Catecismo da Igreja Católica vai falar no número 398. Neste pecado, não é a definição, mas é sobre o pecado. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo do que a Deus. E com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. O que está dizendo aqui é o seguinte. O que é o pecado? É o homem que quer ser Deus sem Deus. É o homem que acha que sabe tudo, que pode tudo. E geralmente nós achamos isso, às vezes, né? Talvez nós não dizemos, mas nós achamos que sabemos tudo, às vezes. Aquela síndrome de adolescente, né? Eu mando da minha vida, eu sei. O que a minha mãe sabe mais? Eu que sei, o mundo está moderno, né? Aí porque a pessoa entra no Google acha que sabe tudo, né? A pessoa acha que é um doutor de internet. Então, essa síndrome de querer ser Deus, ela sempre existiu, depois do pecado. O pecado, o Catecismo fala também que é uma falta contra a razão. Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui. O pecado é uma falta contra a razão. O que é isso? O pecado nos deixa burro, besta. Diga comigo, o pecado me deixa imbecil, com a mente de um jegue. Entenderam, né? Porque quando você escolhe a sua infelicidade, isso não é uma imbecilidade, não? Quando eu escolho algo que me destrói, que me mata, que me deixa vazio, isso é agir como um animal, não? Sim ou não? Claro que é, né? Então o pecado é uso contra a razão. Claro que o catecismo ele tem uma fineza. Como eu não sou fino, eu vou falar a palavra que vocês entendam bem direitinho, certo? Uma falta contra a razão é uma falta contra a inteligência. E se alguém não está sendo inteligente, ele está sendo imbecil, burro, sim ou não? Então, eu estou tirando um pouquinho a delicadeza, né, do que está sendo escrito aqui. Embora, está muito claro também no catecismo, está muito claro. Continuando ainda. Eu anotei aqui sobre as duas cidades, o que Santo Agostinho fala. Dois amores construíram duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. O amor de si, até o desprezo de Deus, construiu a cidade dos homens. O amor a Deus,
até o desprezo de si, construiu a cidade de Deus. Vamos repetir comigo, por favor. Dois amores construíram duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. O amor de si até o desprezo de Deus construiu a cidade dos homens. O amor a Deus até o desprezo de si construiu a cidade de Deus. Isso aqui é um clássico de Santo Agostinho. Ele escreveu 2 livros, né? Falando sobre a cidade de Deus. Mostrando qual é o projeto de Deus para o homem. E vai mostrando que o pecado foi construindo a cidade dos homens. A cidade de crimes, de morte, de mentira, de furtos, sequestros, abortos. É a cidade de Deus ou dos homens? A cidade da imoralidade, da falsidade, da traição. É a cidade de quem? E nós queremos construir qual cidade? É forte, não é o negócio? É a cidade de Deus. Mas vamos dar atenção não, né? Porque é assim mesmo. Nós temos que se quebrar para construir essa cidade de Deus. É assim mesmo. Quebrar tudo dentro de nós. A gente tem que fazer a leitura das coisas, né? De forma espiritual. Como é que a gente vai construir essa cidade? Aqui vai dando a dica, o que Santo Agostinho falou para nós. Quando eu desprezo a mim mesmo no bom sentido. Não é me desprezar, não me cuidando, não. É desprezar a minha vontade de pecar, entendeu? Santa Teresa já fala o seguinte: morra a vontade própria e não haverá mais inferno. Ou seja, nós queremos sempre fazer a nossa vontade, sim ou não? Sim. Mas quando essa vontade é contra a vontade de Deus, ela tem que morrer. E quando ela morre, não existe mais inferno para nós. Para nós. O inferno continua existindo. Entenderam? Então, como é que eu vou construir a cidade de Deus? Quando eu amo a Deus e vou desprezando a minha vontade velha. A vontade do homem velho. O que é a felicidade? Diga comigo. A felicidade é a união da minha vontade com a vontade de Deus. Isso é a felicidade. Quem ensina isso é São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila. Os dois são doutores da igreja, né? Grandes místicos. Eles vão mostrando que a união das vontades é a felicidade verdadeira. Quando eu vou unindo a minha vontade à vontade de Deus. Santa Teresinha falava o seguinte: Senhor, Tu sempre fazes a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a Tua vontade. Se a nossa oração fosse assim, era tão boa, né? Se fosse assim de verdade, era só falar é muito fácil, né, não? Mas dizer: Senhor, a minha vontade é fazer a Tua vontade, por isso eu sempre faço a minha vontade. Mas a nossa vontade é igual a de Santa Teresinha? Muitas vezes não, geralmente não, né? Mas ela foi deixando que seu coração se parecesse cada vez mais com o coração de Deus. E como é que ela conseguiu isso? Contando com a graça de Deus. E como foi que ela contou com a graça de Deus? Rezando. Sem oração, a graça de Deus não vai nos transformando. E sem a graça, o que acontece dentro de nós? A desgraça, a não graça, aquilo que é contra a graça de Deus. Amém até aqui? Compreendido? Sim ou não? Sim. Continuando. O pecado também é uma desobediência. A palavra obedecer quer dizer ouvir intensamente, ouvir com atenção. Às vezes você está na pregação e o que acontece? Você está olhando para o pregador, mas você está pensando na janta, pensando na namorada, pensando em se vingar de alguém, pensando em estar na missa agora. Isso é bom pensar. Pensando na cocada, que eu tenho que fazer a porcentagem, né, Céu? Que eu não consegui fazer porque eu dormi. Em tantas outras coisas. Então eu estou ouvindo intensamente? Não. Eu estou apenas escutando.
Ouvir intensamente é ouvir para obedecer. Então alguém que escuta Deus é porque ele quer cumprir a sua vontade, sim ou não? Por isso que nos casamentos, nas amizades, às vezes não tem diálogo. O que tem é briga. Briga é sinal de alguém que não sabe obedecer. Porque quem obedece sabe escutar. Porque obedecer é ouvir intensamente, querendo entender o outro. Então, quando você procura ouvir a palavra de Deus, ouvir a igreja, querendo entender a resposta de Deus para o seu coração, daí você consegue ser feliz. Daí você consegue lutar contra o pecado. Mas quando você vê os mandamentos da lei de Deus, só como um monte de proibição, não pode, não pode, não pode, não pode. Vale que chato, ou Deus chato. Não é assim, gente. Deus nos deu mandamentos porque o nosso coração só é feliz se obedecê-los. Porque se pecar contra a castidade não nos fizesse infelizes, Deus não proibiria. Se você se masturbar, ter relação antes do casamento, adulterar, te fizesse feliz, Deus aprovaria tranquilamente. Mas isso faz alguém feliz? Não. Matar faz alguém feliz? Mentir? Roubar? Não. E porque isso nos faz infelizes, existe uma lei dentro de nós que nos proíbe de querer fazer isso. A nossa consciência. A lei que Deus colocou na nossa consciência. Essa lei que está no mais íntimo de nós. Quando alguém peca, embora ela não conheça os mandamentos, mas ela sabe, puxa, eu errei. Ela pode não conhecer a gravidade do erro, mas ela sabe que é errado. Se alguém mata, ela sabe que é errado, sim ou não? Mesmo que ela nunca tenha ido à igreja, claro que ela sabe. Se ela for roubar, ela sabe. A consciência dela acusa, mesmo sem ela ter uma vida de igreja, entenderam? Porque é a lei que Deus colocou na nossa inteligência, na nossa consciência. É uma lei natural, que o homem consegue perceber quando ele está trilhando um caminho torto. Então o pecado é o quê? Uma desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer a fruta? Não, foi desobedecer. Se o Senhor falasse assim, não deite naquele chão, daquele lado ali, e se ele desobedecesse? Seria pecado. Se bem que ali em Gênesis não quer dizer que o pecado foi comer a fruta, não. Ali é como se fosse um simbolismo. Mostrando que quando nós desobedecemos às ordens de Deus, nós caímos em desgraça, em pecado, entenderam? Não é porque comeu a maçã, não fala nem de maçã ali, né? Não fala que é jaca, nem que é uva, não fala que é nada. A gente que começou a aprender que é maçã, né? Por uma tradução em latim, que é malus, que parece com maçã, que é fruto mal, né? Aí que começou a entender que era maçã. Ou então o teatro grego, que começou a apresentar a peça de Adão e Eva, mostrando a fruta, qual era a fruta que eles apresentavam no teatro? A maçã. Aí ficou na ideia das pessoas que era maçã. Até aqui tranquilo, amém ou misericórdia? Amém. Outra questão, a perda da noção do pecado. São João Paulo II fala o seguinte: o que é o pecado? É buscar a Deus aonde Deus não está. É buscar a Deus aonde Deus não está. Quem usa droga está buscando quem? Deus. Quem vai ter relação sexual está buscando quem? Deus, a felicidade. Sem saber, entenderam? Sem saber. Está buscando a felicidade, a sua realização no lugar errado, da forma errada. Mas ele está buscando. Por isso que o pecado, como fala São João Paulo II, é buscar a Deus aonde Deus não está. Bento XVI fala o seguinte, que o maior pecado que existe hoje é que as pessoas perderam a noção do que é o pecado. Vocês percebem que as pessoas perderam a noção do pecado, sim ou não? Eu coordenei um grupo, agora há pouco tempo, lá na paróquia, eu fui introdutor, que chama, é uma nova forma de catequese, né? Antes da catequese, melhor dizendo. E eu conversei com alguns jovens, acompanhei durante 6 encontros, e comecei a falar sobre o pecado. E uma moça de 18 anos, 19, começou a falar, não, o pecado é assim, tipo assim, isso para o Senhor é pecado, mas isso para mim não é. Ou seja, a visão dela é a visão de quase todo mundo, uma visão que relativista. Para você ficar é pecado, para mim não é. Então, se incomode com a sua vida, né?
Para você falar mal dos outros é pecado. Para mim não é. Para mim é curtição. Para mim, andar com a roupa parando o trânsito não é pecado. Para você é. Então fica com a sua concepção de pecado, que eu fico com a minha. Ou seja, a pessoa vai perdendo a noção do que é o pecado. Sobretudo, gente, o pecado é dizer não ao amor de Deus. Deus nos ama e diga, eu não quero ser amado. Eu não quero ser feliz. Isso é muito grave. É não querer ser amado por Deus. Osés, então toda vez que eu peco, eu estou fazendo isso sim, mas nós lutamos contra o pecado. Existe uma grande diferença entre a pessoa que é amigo do pecado e quem é cúmplice do pecado. O que é... Aliás, quem é inimigo do pecado, melhor dizendo, perdão, corrijo, e aquele que é cúmplice. O que é aquele que é inimigo do pecado? É alguém que luta todo dia contra o seu pecado. Ele reza, ele se esforça para fugir do pecado. Já quem é cúmplice, ele se entrega. Não precisa nem vir um diabo, ele já se entrega sem o diabo vir. Ele já quer pecar, ele já procura um local para pecar. Já liga para as amigas. Ela se torna motivo para ela de pecado e ela se torna motivo de pecado para os outros. Ei, mulher, vamos hoje ficar com o rapazinho, já arrumei um esquema para ti. A pessoa já arrumou o esquema para ela e arrumou para o outro. Tem pessoas que estão tão impregnadas do pecado que falam assim, ei, vamos para a missa de cura porque o Joãozinho vai. E depois da missa eu fico com ele, tu fica amigo dele, depois da missa. Ou seja, a noção total desvirtuada do que é felicidade, do que é amor, do que é prazer. Concordam comigo? Ou vocês não convivem com realidades assim? Sim ou não? E quando você vai falar assim um pouquinho, vale, tu é muito quadrado, tu é muito para trás, né? Tu é do Shalom, só pode ser do Shalom mesmo. Só pode... Se tu for pro Shalom, menino, tu vai endoidar. Tanta coisa desse jeito, vai ficar encalhada. Tá vendo não, aquela mulher é consagrada, tem 60 anos, nunca arrumou um namorado. Aí a pessoa nem sabe que ela é celibatária, né? Ou seja, a pessoa vai usando a medida errada, porque ela vai tendo um olhar sem ser um olhar de Deus, né? Pastilha de 2 em 2 aí, bem rapidinho, por favor. Enquanto eu bebo os caroços d'água. Amém? Daqui a pouco eu vou partilhar mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá, os tipos de pecado. Existem variações nos pecados. O pecado mortal e o pecado venial. Anota essa passagem bíblica, por favor. 1 João. Não é João primeiro, não. É 1 João, certo? 1 João, capítulo 5. Versículo 16 e 17. Lá São João vai falar que há pecados que nós podemos rezar e pecados que não, né? Porque há pecados que conduzem à morte e pecados que não conduzem à morte. 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. O pecado mortal. Quem sabe o que é pecado mortal, levanta a mão. Quem sabe o que é pecado mortal, levanta a mão. Pronto. É um exemplo de pecado mortal. Mas o que é, né? A definição. Ninguém sabe?
Sei que o Gil sabe, só que o Gil tá fora do baralho nesse ponto, viu, Gil? Fica aqui. O que é pecado venial? Alguém sabe? Ouviram falar pelo menos desses nomes, sim ou não? Não? Mortal já, né? Venial já? Não, isso é uma mentalidade errada, viu? Quando eu participava da igreja, sempre ele falava, não existe pecado maior, não. Essa frase é muito comum dos protestantes. Claro que tem, né? Claro, a Bíblia é muito clara sobre isso. Muito clara. Essa passagem que eu dei vai mostrar isso, certo? E tantas outras, né? Claro que existe uma diferença entre eu te beliscar e entre eu te esfaquear. Existe ou não? Mas se eu te beliscar com raiva, foi um pecado ou não foi? E se eu te esfaquear, foi mais grave ou não foi? É lógica, né? Ou tu acha que não faz diferença? Eu sou ruim, né? Vamos lá, gente, continuando, né? O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e sua bem-aventurança preferindo o bem inferior. No Catecismo, parágrafo melhor dizendo, 1855. A página é 497 do Catecismo. Quem tem Catecismo da Igreja Católica, levanta a mão. Esse aqui, ó, grandão. Ou YouCat, pelo menos. YouCat. Por favor, gente, quem não tiver, tenta durante esse ano comprar. Porque assim, qual é os 2 livros bases para a fé católica? A Bíblia e o Catecismo. Quando você lê a Bíblia, sem conhecer pelo menos um pouquinho do Catecismo, você pode ir tendo um entendimento equivocado ou protestante da Bíblia. O meu grande desejo era um dia dar um curso intensivo, ou em Horizonte, ou em Pacaju. Em Pacaju eu já comecei isso, né? Um curso interminável sobre a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro muito lido, mas pouco conhecido. As pessoas leem e acham que entenderam tudo, entenderam foi nada, né? Porque nós temos que lembrar que tem uma cultura, milênios atrás, né? Tem todo um contexto, né? Voltando, senão eu vou fugir do assunto, né? Do Catecismo, 497. E o parágrafo é 1855, que fala sobre o pecado mortal. Então, o que seria o pecado mortal? É um ato grave contra os 10 mandamentos. Para que haja pecado mortal, o que tem que haver? A matéria tem que ser grave, tem que ser uma matéria grave. O fato tem que ser grave, entenderam? Tem que ter também, como fala o Catecismo, pleno conhecimento. Eu tenho que saber que aquilo é pecado, pleno conhecimento. E eu tenho que ter pleno consentimento, ou seja, liberdade. Eu tenho que querer fazer. Eu tenho que conhecer que é pecado. Eu tenho que querer fazer aquilo e faço. Aí daí é pecado mortal, entendeu? Eu sei que é pecado, quero fazer e faço. Então é pecado mortal. E o pecado mortal faz o que na nossa alma? Ele tira o estado de graça. Porque quando nós somos batizados, a nossa alma tem um estado de graça. Nós estamos na amizade com Deus. O que é o estado de graça? Eu estar em amizade com Deus. A minha alma está bela. Santa Maria Madalena de Paz falava o seguinte, que uma alma em estado de graça é algo tão belo, que se nós tivéssemos a graça de ver, nós seríamos tentados a adorar aquela alma achando que era o próprio Deus. Porque uma alma em estado de graça, ela é muito bela. Uma beleza que as palavras fogem, não tem como falar. Mas também uma alma em estado de pecado mortal, ela é algo tão feio que até os santos que pediram para ver, pediram para nunca mais ver. Porque é feio demais, horrível. A alma se torna semelhante ao demônio quando ela está em pecado mortal.
Porque ela se torna inimiga da graça de Deus. Entenderam? É algo muito feio, horrível mesmo. Não é pra gente ficar, que exagero. Não, isso é real. O que eu estou falando ainda é pouco do tamanho da feiura que é isso, entenderam? Pelo menos quando eu tenho a consciência que eu pequei mortalmente, eu particularmente, eu sinto a minha alma em estado de inferno, sério. Eu nunca fui para o inferno, mas eu experimento o inferno quando eu peco mortalmente. É algo tão nojento, tão feio, que a gente sente mesmo lá nas entranhas. Mas para isso você precisa ter uma vida com Deus, né? Para quando cometer um pecado mortal, aquilo lhe incomodar. Senão você comete um pecado mortal atrás do outro e para você é normal. O pecado mortal... imagina que você vai construindo um grande prédio de muitos andares feito de ouro. Se for usar a linguagem antiga, um castelo de ouro. Você passou a sua vida toda querendo construir esse castelo. Enorme, tanto dos lados como para cima e belo por dentro. E de repente, por culpa sua, você destrói esse castelo. O que resta? Só a esperança de começar a construir o castelo, sim ou não? Da mesma forma, fala também Santo Afonso, dando um exemplo, né? Que São Pedro de Alcântara, por exemplo, ele vai dando exemplos. Os méritos dos santos. É como se, por exemplo, São Francisco Xavier batizou, evangelizou mais de 10 milhões de pessoas. Ele conseguiu mérito diante de Deus, sim ou não, com isso? Sim. Teve outro, que agora, se eu não me engano, foi São Pedro de Alcântara. Ele passou mais de 50 anos indo só para a caverna, jejuando e comendo tipo só folhas e outros alimentos bem simples, durante mais de 50 anos. Marta Rubem passou 50 anos só comungando, só Eucaristia, 50 anos. Essas pessoas têm o mérito diante de Deus, sim ou não? Aí fala esse santo, se você juntar esses méritos desses santos, um pecado mortal acaba com todos esses méritos. Um só pecado mortal. Não é dois, um. Você pode passar 100 anos lutando contra o pecado e não cair em nenhum pecado mortal. Quando você cai, você destruiu tudo que Deus fez na sua vida. Entenderam? Quando você cai em um pecado mortal, você destruiu toda a obra que Deus fez na sua vida. Talvez você passou 10 anos lutando contra aquele pecado. Se caiu naquele pecado mortal, você destruiu. O que resta? O desespero? Não. A esperança. Recomeçar de novo. Mas não é triste, né? Você constrói um castelo, um prédio bem lindo, e você destrói porque não lutou contra o pecado? Às vezes a tentação foi mais forte. Não. Santa Teresa fala o seguinte, que todo o inferno junto não pode nos fazer cometer um pecado venial, um pecado leve. O inferno todinho junto não pode nos fazer cometer um pecado venial, leve, nenhum. Diga para o seu irmão para ele aprender isso aí. Diga para ele. Amém? Conta-se que ia passando o homem, ele tinha visão dos demônios, né? Só uma historinha. E o demônio estava chorando, vários demônios, né? Aí o santo perguntou, por que você está chorando? Aí ele falou assim, porque tudo que fazem colocam a culpa em mim. Gente, não faça isso. Nem tudo é culpa do demônio. Muita coisa é culpa dele, claro. Mas às vezes somos nós, né? Os culpados. Tem uma historinha também de uma freira, né? Que ela estava no convento e ela começou a roubar a comida. Roubar a comida, roubar. Aí perceberam que ela roubou a comida toda. Aí uma freira pensou assim, eu vou fazer um medo a ela. A madre, né? Aí quando chegou, pela madrugada, a irmã roubando a geladeira, assaltando pela madrugada, a freira fez assim. Aí ela falou assim, a freirinha lá, né? Morrendo de medo. Quem é? Quem é? Aí ela falou assim, é o demônio. Aí ela, bom, pensava que era a madre.
e continuou roubando a geladeira. Ou seja, a Marvel ela considerava pior do que o demônio, né? Misericórdia. Eu espero que não seja assim no Shalom, né? Quem é? O demônio. Eu pensava que era o meu pastor. Eu pensava que era a Joana. Não é assim não, né? Aqui claro que não, né, gente? Misericórdia, né? Outra vez, né? Só pra terminar, né? As historinhas. Tinha uma freira também que roubava tudo. E tava roubando na Semana Santa os ovos. E estrelando, que a gente chama estrela, mas estrelando, né? Transformando, colocando em forma de estrela, né? Aí ela acabou o óleo. Aí ela começou a fritar com manteiga. Aí a madre reuniu todas as freiras e falou assim: eu quero saber quem foi que nos deixou sem a comida da nossa sexta-feira e do sábado. Sem a comida da Semana Santa. Comeu a caixa de ovos toda. Acabou com óleo. Acabou até com a manteiga. Que coisa feia. Essa pessoa vai para o inferno se não se arrepender. Aí a irmã toda se tremendo, né, falou assim: perdão, não foi eu, foi o demônio. Aí o demônio apareceu, deu uma tapa na cara dela. Crie vergonha. Eu nem sabia que se fritava ovos com manteiga. Então cuidado, não coloque culpa no demônio sempre, certo? Entendido o que é pecado mortal? Pecado mortal é também expulsar Deus do meu coração. É sério, sim ou não? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, sim ou não? Sim. Só que quando nós pecamos, somos nós que expulsamos Deus do nosso paraíso. Qual é o nosso paraíso? O nosso coração, a nossa alma. Quando nós pecamos mortalmente, certo? Pecado mortal, exemplos bem claros. Faltar a missa ao domingo é pecado mortal? Quando é que você pode faltar a missa ao domingo? Quando é impossível você ir para a missa. É aniversário da minha irmã de 15 anos, é impossível ir para a missa? Não. Não é. Faz outro horário, vai para outro horário da missa, né? Eu quero ir para a praia. É impossível ir para a missa? Eu quero ir para casa do meu namorado, que mora lá no interior, domingo. É motivo? Chegou visita aqui em casa, o pessoal de São Paulo que nunca mais vieram para o do Japão. Na hora de eu ir para a missa chegaram. É motivo? Não. Tem que ser um motivo grave. Se for impossível, então beleza. Se não é, e você faltou sabendo que é pecado mortal. Faltou a missa domingo, tem que confessar. Mas eu falei para o padre, ele falou que não era pecado mortal, não. Se ele falou, vamos rezar, né? Para aquele estudo de Marco Catecismo, né? Que um padre falar isso, misericórdia, né? Não passaram por isso ainda não, né? Espero que nunca passem, viu? De um padre falar que não é pecado faltar a missa ao domingo. Sem comentários. Osés, quem tem mais razão, tu ou o padre? O catecismo. O catecismo. Nem eu, nem o padre. O catecismo. Entenderam? Aqui não é querer ser mais que padre, não. É querer obedecer o que está aqui. Se eu estiver ensinando errado, procure conhecer a doutrina da igreja. Por isso que é bom a gente procurar conhecer. Se alguém me trouxe para pregar aqui e traz alguém que dá o FB, porque confia nessa pessoa, sim ou não? Ela sabe que o que nós vamos ensinar pode não ser tudo 100% certo. Porque a gente pode errar porque a gente é humano, sim ou não? Claro. Né? E depois pode corrigir aqui, depois que errar. Então o que vocês aprenderão aqui é o que a igreja ensina. Não é o que eu quero que vocês façam. Às vezes até eu posso discordar, mas eu tenho que ensinar aquilo que a igreja ensina. Pecado mortal, também ter relação antes do casamento é pecado mortal? A masturbação é pecado mortal? Sim. O que mais é pecado mortal? E a macumba é pecado mortal? Ouvir o signo todo dia e acreditar é pecado mortal? É. Porque a superstição é um pecado mortal. Se você sabe a gravidade, continua. Essa chinela emborcada, não sei o que mais, o punho da rede enrolada, a blusa versada, não sei mais o que. Superstição, se você já conhece a Deus, o amor de Deus, e vive preso à superstição, é pecado mortal, claro que é. Entenderam? Sim ou não? Tem alguém dormindo?
Quem está dormindo, diga amém. Pecado venial, pecado venial. O que é pecado venial? O que é o pecado venial? São os pecados leves. São pecados, eu vou ler aqui a definição, certo? Para ficar melhor entendido. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O que está dizendo aqui é o seguinte: o pecado mortal, ele fere a caridade, de forma total. Ele acaba com a caridade em nós. Ou seja, a pessoa que peca mortalmente, ele é mais mal-humorado. Mais mal-humorado. Quem vive no pecado grave, ele é a pessoa mais... tudo assim moderno, entendeu? Porque o pecado deixa a gente enjoado. Sim, ranzinza. Aqueles velhos caducos. Aqueles velhos que você tem que rezar muito para aguentar. O pecado nos deixa envelhecido, o pecado mortal. A gente fica aqueles velhos mais chatos possível. Não é os velhos legais não, simpáticos não, viu? Aqueles velhos chatos mesmo. O pecado mortal faz isso. Mas o pecado venial, ele fere, ele não mata a caridade. Ele faz o que com a caridade? Fere. Continua o seu pecado venial, vamos aqui. Aqui, ó. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si com desordem, mas não é contrário ao amor a Deus, ao próximo, como por exemplo, uma palavra ociosa. O que é a palavra ociosa? Você fala, nem falar besteira, né? A pessoa fala, comenta sobre alguém, sem ser algo muito sério, mas comenta. A pessoa está tão feio, né? A pessoa quer derrubar a pessoa. Então ela já cometeu um pecado venial, mas ali vai crescendo aquele pecado. Mas ele foi leve. São coisas leves. Tive uma preguiçazinha, falei um palavrão, entendeu? São pecados veniais. É um pecado pequeno, pecado leve. E nos fere. Então são pecados veniais. Deixa eu ver aqui. São... Agora eu não lembro o santo, meu Deus. Deixa eu lembrar. Não sei se eu anotei aqui o nome. São Cesário. Ele fala o seguinte: o pecado venial é como se fosse uma gota d'água. O rio, ele se enche de gota em gota d'água, sim ou não? Aí depois ele fala assim: o rio se enche e depois ele destrói o que está ao redor. Não tem, aí não passa às vezes no jornal que o rio destruiu coisas em São Paulo, né? Mas aquele rio se transformou como? Através de gotas d'água, sim ou não? Sim. Então o pecado venial é assim, a gente vai, é uma coisa besta. Aí vai juntando, daqui a pouco está nos destruindo o pecado. É como se fosse assim, ó. O pecado mortal é como se tivesse um abismo ali, aí você dá um pulo, cai logo no abismo. Aí o pecado venial, você dá um passo para o abismo. Aí outro pecado, aí você peca um bocado de pecado venial, aí sai para o abismo bem rapidinho, entendeu? Quem peca venial de forma constante, ele dá aquela corrida pro abismo. Então nós devemos lutar contra todo o pecado, até o venial, sim ou não? Sim. Esse pecado é besta. Eu comprar um DVD pirata é só besteirinha. Aí eu ficar só hoje, nunca mais beijei? Só hoje. Ave Maria, o chá não pode ficar nenhuma vez, só uma vez depois eu confesso. Esses são esses pecadinhos que vão nos matando aos poucos. É como se fosse assim: o pecado mortal é uma rocha de 5.000 quilos que cai em cima de uma pessoa doente. Porque nós estamos doentes pelo pecado, sim ou não? Todo mundo? Sim. Mas o Senhor veio para os doentes, foi? Jesus veio para nós. Aí a rocha vem, e lhe mata. Aí você fica igual aqueles filmes, aquele bonequinho desanimado, todo amassado. Aí levanta, né? Aí se confessa e enche você. Aí você levanta de novo. Entenderam a comparação aí? Aí o que é o pecado venial? É como se fosse um grão de areia. A pessoa peca tanto venial que enche uma carrada de areia de mais de 3 toneladas. Aí aquela carrada cai em cima de você. Ele mata também, sim ou não? Sim. Vocês entenderam, gente? A comparação aí? Essa é minha, viu? Eu vou registrar. Essas cores doidas é minha mesmo. Quando é cor de doido é minha. Quando é coisa bonita é dos santos.
Vamos continuar, né? Você entendeu o que é pecado mortal? Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem entendeu o que é pecado venial? Amém. Quem não entendeu nada, diga amém. Célio foi calado. Continuando. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora, eu pergunto daqui a pouco. Julgar uma pessoa. Se você julgar e falar, pode ser um pecado mortal. Dependendo do que você julgou ou falou. Mas tipo assim, alguém vai passando com a namorada e para no motel. A probabilidade é que ele não vai rezar lá. Mas ele pode estar pegando também a chave com alguém que trabalha da família, sim ou não? Então a nossa imaginação fala Santa Teresa que é a louca da casa. Às vezes algo parece que é, mas não é. Então quando vem o julgamento, foi até você perguntar, porque dá margem para me explicar uma coisa bem interessante. Existem as imperfeições, os pecados leves e o pecado grave. Por exemplo, eu penso, vem na minha mente a imagem de uma mulher nua. Estou dando exemplo porque eu sou homem. Se fosse uma mulher, podia ser um homem, né? De uma mulher nua. Então o que acontece? Veio a imagem, foi pecado? Porque veio na minha cabeça? Não. Só porque veio, não. Porque o demônio pode ter projetado, ou eu posso ter visto alguma vez e ter ficado na minha mente, alguma coisa, entendeu? Então minha mente gravou. Mas se eu fico imaginando aquela mulher comigo, começa a alimentar um pouquinho, já se torna um pecado, sim ou não? E se eu começo a gostar tanto daquilo que eu fico delirando, aí eu vou dormir só pensando, parece que eu tô no filme assim, eita miséria, vamos lá, né? E você faz absurdo naquele pensamento, né? Rapaz, eu não posso ter aquele ator não, mas vou fazer miséria com ele no meu pensamento aqui. Ou aquela atriz, né? Aí você faz tudo com ela que não deve no seu pensamento. Você pecou como? Mortalmente. Porque você alimentou um pensamento desonesto. Entenderam? Deu vontade de roubar de uma vez? Foi pecado? Só vontade assim de uma vez? Não. Mas você alimentou um pouquinho a vontade? Pecado. E se você rouba? Aí já é pecado mortal. Entenderam como é um processo? Vê a vontade de julgar. Vê assim. Aí você repreende logo. Não vou julgar. Você defende logo. Porque aquela inclinação já é a inclinação para o pecado. A concupiscência. Entendeu? Você tende a querer julgar. Aí se você alimenta um pouquinho já é pecado. Mas se você fica julgando, não. Ele aí está em adultério. E começa a condenar ele, já botou ele até no inferno, só no pensamento. Aí já vira um pecado mortal, entendeu? Porque você foi matando o seu irmão dentro do seu coração, entendeu? Julgando ele, se tornando o próprio Deus dele. Entenderam? Depende do grau, tem que ter esse discernimento. Alguns deixam de comungar porque não sabem discernir isso. Tem pessoa que acha que pode comungar direto. Está com pecado mortal, mas eu estou tão emocionado, eu vou comungar. Jesus me chamou. Ô louco, não. Jesus te chamou, não. Tu em pecado mortal, Jesus te chamou para comungar. Que Jesus é esse? Que ele contraria o catecismo e a palavra dele. São Pedro de Leão e Marte fala assim, ó. Quem comunga em pecado mortal, comunga a Cristo e a Satanás. A Cristo para crucificá-lo e a Satanás para zombar de Cristo. Então é sério comungar em pecado mortal. Muito sério, muito grave. Fala isso em 1 Coríntios 11, né? Sobre comungar a própria condenação. 1 Coríntios 11, você lê todinho que dá certo. Então tem esse discernimento. Há pessoas que acham que nada é pecado e vão comungar de qualquer jeito. Ah, mas o padre falou que eu podia, mesmo quando eu me masturbasse. Mesmo quando eu ficasse com um encontro eu podia. Ele falou. Mas cuidado, vamos ver. Se algum padre, em uma confissão, te manda pecar, eu digo isso, gente, porque infelizmente isso é muito comum hoje, viu? Infelizmente, é muito comum. Infelizmente. Não é a maioria, mas tem. E eu já me confessei com vários assim, infelizmente. Que não sabem nos orientar nesse sentido. Dizem que não é pecado, que é pecado grave. Isso é muito sério. Então, tenham atenção nas confissões de vocês. Não vão brigar com ele não. Aceite a absolvição, tranquilo. Aí aceite a absolvição e valeu o catecismo.
Quando você ouvia um conselho estranho. Entenderam? Quem já ouviu assim algum conselho estranho na confissão, levanta a mão. Algum conselho meio estranho, dizendo que era pecado, que não era. A irmã ouviu, não foi que falou naqueles dias. Sabe? E talvez nós já escutamos, melhor dizendo, e nem percebemos, né? Porque a gente não tem... Como é que eu vou identificar algo se eu não conheço? Concorda comigo? Tem jovem que acha bom. Não, esse pecado... Ah, pode, né? Então, a pessoa vai querer se libertar do pecado? Não. Vai achar é bom, não vai nem lutar contra o pecado. Já tem outro extremo. Qual é outro extremo? É alguém que se confessa hoje, daqui a 3 dias já não comunga mais. Porque acha que tudo é pecado. Veio um mau pensamento, teve uma raivazinha. Aí isso é pecado? É. Mas é pecado mortal? Não. Não te impede de comungar. Você deve comungar para estar mais forte, para vencer o pecado. Entenderam? Então você cometeu um pecado venial, não vai comungar mais. Que história é essa? Você se confessa e vai lutando para não cair em pecado mortal. E vai comungando, se possível, todo dia. No ato penitencial, né, da celebração, os pecados veniais, mas a celebração e a missa não perdoa pecado naquele momento. Certo? Às vezes parece, pelo ato, né? Pela forma que é conduzido, que vai perdoar, né? Mas não é perdoado no ato penitencial os pecados não, viu? Absolvido. É um desejo que o padre ministra, né? Vocês ficaram tristes, não foi com essa notícia? Mas a Santa Missa em si, o efeito dela perdoa os nossos pecados, entenderam? O todo da missa. E quando nós comungamos, o efeito da Santa Comunhão, segundo São Tomás de Aquino, é de ir vencendo o pecado em nós, entenderam? Isso é muito mais belo e mais forte ainda. Porque às vezes a gente pode cair... Porque vamos usar aqui a lógica, um pouquinho. Se toda vez que eu confesso lá na celebração, na missa, o pecado venial, se eu sou perdoado, e eu não caí em nenhum pecado mortal, para que eu me confessar? Concorda comigo? Porque todo pecado venial foi apagado, eu vou confessar o quê? Entenderam? Então seria teatro o que eu estou confessando com o padre, se não tem mortal, porque eu já fui perdoado. Entenderam a lógica da coisa? Mas aí, para que o ato penitencial? Para gerar no nosso coração um coração piedoso, um coração contrito e arrependido, um coração que tem nojo do pecado. Entenderam? Para tirar esse coração de pedra que nós temos. É nesse sentido. E nos preparar para o grande sacrifício de amor que Deus tem por nós. E aquele sacrifício, a missa toda, vai apagando também o nosso pecado. Entenderam? Porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Entendido? Se você passa mais de um ano, você já deve se confessar. Você pode não ter nenhum pecado mortal. Passou de um ano, não deve comungar, porque é um mandamento da igreja. O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano, cada ano. Aí orienta que seja na Páscoa, né? Nós, Shalom, nos confessamos no mínimo uma vez por mês. Teve santos que se confessaram uma vez. Aliás, se confessavam toda semana. Teve santos que se confessavam todo dia. Todo dia. Mas a confissão não pode ser bengala para a gente continuar pecando, não. Vocês estão me entendendo? Eu me confesso porque eu não quero me arrepender. Aí eu caí em pecado, vou me confessar. Tive que ficar brincando com a confissão. Não. Eu devo me confessar e lutar contra o pecado. Porque se eu me confesso e eu não luto contra o pecado, eu estou cometendo um sacrilégio, que é banalizando o sacramento da confissão. Vocês estão me entendendo? Eu me confesso e não tenho o propósito de lutar contra o pecado, caio no mesmo dia porque quero, no mesmo pecado, sem nenhuma luta, sem fugir das ocasiões do pecado. Eu confessei o pecado do adultério. Aí terminou a confissão, aí eu já ligo para amante. Tá onde? Acabei de confessar, vamos se ver aonde? Pera aí, né? Eita! Eu confessei que tive relação com a namorada. Aí termina, ei, aí, tá onde? Tô me confessando. Ei, vamos pro motel? Vamos. Pera aí, confessei o pecado da gula. Aí já marquei com um amigo pra pizzaria e só falta morrer de comer. Eu como igual um salvo. Para não dizer condenado, né? Até aqui entendido, gente? Alguém fazer alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre isso?
Eu falo rápido demais, parece metador, né? A oração em língua e pregação, né? Não. Vários pecados veniais, intervalo, é? Vários pecados veniais me predispõem para o pecado mortal, entendeu? Não é tipo assim, vai somando e vira o pecado mortal, não. Mas é tipo assim, como o pecado mortal fere a caridade, fere a minha alma, imagina alguém todo ferido. É mais fácil dele morrer, sim ou não? Ele fica mais fraco ou não? Sim. Aí você está tão acostumado com os pecadinhos que quando vier um pecadão você acha que é pecadinho. Aí me predispõe, me deixa aberto para o pecado mortal, entenderam? A pessoa está tão acostumada assim a falar mal dos outros que ela começa a levantar um falso depois e achando que é algo normal. Entendeu? Ela está tão acostumada a falar palavrão, coisas pequenas durante o dia a dia, que ela acha que chamar o filho dela de maldito é normal, todo dia. Então vai se tornando algo grave. Ela vai se tornando uma com o pecado. Vocês me entenderam mais ou menos? Vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, o assunto agora que vem é mais esticado, viu? Amém? Vamos lá para o nosso intervalo. No máximo 10 minutos, viu? Tá bom?